Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 6. Está escrito assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém. Eu gostaria de, nesta hora, irmãos, tratar do seguinte tema: a aula da saudade. A aula da saudade. Aquela era a aula final de Jesus. Durante 3 anos, noite e dia, Jesus ensinou aos seus discípulos. Agora era a conclusão do curso. Agora era a aula final. O culto de formatura. A aula da saudade. Jesus é o mestre dos mestres. Mestre dos mestres pela excelsitude do seu caráter. Mestre dos mestres pela variedade de seus métodos. Mestre dos mestres pela majestade de sua doutrina. Jesus, como mestre, não foi um alfaiate do efêmero, foi o escultor do eterno. Aqui ele está no cenáculo. O clima, na verdade, não era de festa. O mestre estava se despedindo deles. Aquela era a noite, a quinta-feira do Getsêmani. Aquela era a quinta-feira do suor de sangue. Aquela era a quinta-feira do beijo traidor de Judas. Aquela era a quinta-feira da negação covarde de Pedro. Aquela era a quinta-feira da prisão de Jesus. Os discípulos estão entristecidos, mas Jesus revela a eles profunda simpatia, dizendo: não se turbe o vosso coração. Por que eles estavam tristes? Estavam tristes devido à iminente partida de Cristo. Parecia que naquela quinta-feira a solidão os abraçava. Eles estavam envergonhados devido ao egoísmo, o orgulho que haviam demonstrado. E Jesus confronta-os, não com palavras, mas com gestos, lavando seus pés. Eles estavam perplexos, devido à predição de que Judas trairia Jesus, de que Pedro negaria Jesus, e de que todos eles se dispersariam acovardados. Eles estavam muito angustiados, em virtude das aflições que se avizinhavam, dos açoites que Jesus suportaria, das cusparadas, da prisão e da tortura.
Mas Jesus, o Mestre, à sombra da cruz, consola os seus discípulos na aula da saudade. Em primeiro lugar, Jesus mostra para eles a necessidade de continuarem confiando em Deus e nele, apesar das circunstâncias que se avizinhavam. Notem comigo o verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Veja que a forma do verbo está no indicativo e também no imperativo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: já que vocês acreditam em Deus, acreditem também em mim. Já que vocês confiam em Deus o Pai, ponham também a confiança em mim. Isso porque as crises chegam, e chegam sobre nós. Os problemas aparecem, as tempestades são inevitáveis. Os ventos contrários conspiram contra nós. Mas Jesus disse: confiem em Deus, confiem também em mim. As sombras certamente cairão sobre nós. A perseguição virá. O mundo nos odeia. Mas Jesus disse: confiem em Deus, confiem também em mim. Dias difíceis virão. Prisões e açoites os alcançarão. O sofrimento e a morte chegarão também acompanhados. Mas Jesus diz: confiem em Deus, confiem também em mim. Chegará a solidão, a crise financeira, a doença, o luto, as lágrimas, os vales profundos, as noites escuras. Mas Jesus disse: já que vocês confiam em Deus, confiem também em mim. A cruz será um espetáculo horrendo. Os homens cuspirão no meu rosto. Os homens me aviltarão. Vocês serão perseguidos. Enfrentarão os tribunais. Mas vocês que já confiam em Deus, confiem também em mim. Esta é a primeira lição da aula da saudade. Apesar das circunstâncias, não importa o que vem pela frente, a carranca do mal, continuem confiando em mim, diz Jesus. A segunda palestra da aula da saudade, ou o segundo ponto da aula da saudade, é esta: continuem crendo no céu, como o lar dos salvos. Olha o verso 2 comigo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Entendamos isso. Os dias são maus. No mundo teremos aflições. O diabo rosna, jogando sobre nós o seu bafo. O mundo, com o seu aparato e seu aparelhamento, nos persegue. Mas apesar disso, entendamos que não caminhamos para um ocaso, não caminhamos para o entardecer da história, não caminhamos para um destino sombrio e triste. Olhem para frente, e à frente está a recompensa, à frente está o céu, à frente está a casa do Pai, à frente está a consolação, à frente está a glorificação. A nossa jornada não termina na cruz, termina na glória. Então,
algumas coisas precisam ser reafirmadas na aula da saudade. Primeiro, é que o céu é o nosso destino. A morte não é o fim. O túmulo não é o nosso último endereço. Não vamos ficar vagando ou penando, aguardando outra vida. Não vamos para um purgatório de tormento. Nossa alma não ficará dormindo no túmulo. Nós vamos para o céu. Nós vamos para casa. Nós vamos para a casa do Pai. Nós temos uma viva esperança. O céu não é apenas o nosso destino, o céu é um lugar e um estado de gozo permanente. É por isso que Jesus voltou para a casa do Pai em corpo de glória. E nós subiremos um dia também com um corpo de glória. O céu é onde está o trono de Deus. O céu é a nossa pátria. O céu é onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O céu é lugar de alegria indizível. O céu é lugar de louvor e exaltação. O céu é o lugar mais belo que jamais o homem pôde ver. Como diz o hino, tenho lido da bela cidade. Ali é o nosso lar. Lá é a nossa pátria. E é para lá que iremos. Mas o Senhor vai dizer que o céu é a casa do Pai. E casa do Pai traz para nós a ideia de segurança. Casa do Pai traz a ideia para nós de provisão abundante. Casa do Pai representa para nós lugar de plena comunhão. Casa do Pai é onde o amor é acendrado. Casa do Pai é lugar espaçoso, onde há uma única família, um único rebanho, um único povo. É a morada para todos os filhos de Deus. É o lugar para onde todos os que creem no Senhor Jesus irão desfrutar de ventura eterna. Para um grupo desconsolado, Jesus os encoraja na aula da saudade. O céu, mais do que isso, é um lugar preparado por Jesus, para um povo preparado por Jesus. Diz a Bíblia que ele lá entrou como nosso precursor. Ele nos antecipou. Ele entrou na glória primeiro. E ele preparou para nós um lugar. E preparou na cruz. Não é que ele foi para o céu para lá preparar um lugar. Lá já está tudo preparado. Tudo já está pronto. Mas na cruz ele preparou para nós este lugar. Na cruz ele comprou para nós, por eterna redenção, a nossa herança. Na cruz ele sangrou. Na cruz ele sofreu. Na cruz ele morreu, para que você e eu pudéssemos ter vida e vida eterna. Na cruz ele sofreu sede, para você beber da água da vida. Na cruz ele sofreu o golpe da lei, para você ser perdoado. Na cruz ele suportou todo o peso da justiça divina, para você ser justificado. Na cruz ele abriu para você os páramos eternos. Na cruz ele doou para nós a nossa eterna redenção. Ele foi desamparado na cruz, para que você fosse acolhido pelos braços do Pai. Na cruz ele abriu para você e para mim um novo e vivo caminho para Deus. O céu é um lugar permanente, de onde você nunca vai precisar sair. Não vai ter mudança. Não é uma tenda, é uma morada eterna. É um lugar de descanso, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. O céu é o lugar onde Jesus está. E nós o veremos
face a face. Nós o serviremos, nós reinaremos com Ele, nós viveremos na presença dEle, nós desfrutaremos da companhia dEle. Lá nós nos esqueceremos de todas as agruras que aqui vivemos e passamos, porque vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Recordo-me das perseguições terríveis que se abateram a Coreia do Sul, e ali um missionário com a sua esposa, com os seus 2 filhos, foram presos e foram confrontados na sua fé e requereram deles que negassem a Jesus. E em face da resistência e firmeza inabalável de fé, ameaçaram aquela família a sepultá-los vivos. Cavaram uma grande cova e jogaram ali a família. E terra foi lançada, e lançada, e lançada. Quando já estavam praticamente sufocados pela terra, um dos filhos gritou: papai, socorre-me! E o pai começa a chorar diante do desespero de ver o seu filho sucumbindo, sendo sepultado vivo. E a mãe, com a fé inabalável, disse: meu filho, força, força, chegaremos em breve ao nosso lar. E começa a puxar um hino: eu avisto uma terra feliz, uma terra de gozo sem par. Todos eles se uniram naquela canção, até que suas vozes foram silenciadas debaixo do escombro daquela sepultura. Aqui tem luta, aqui tem dor, aqui tem choro, aqui tem lágrima, aqui tem morte. Mas nós estamos indo para a casa do Pai, onde estaremos para sempre com Ele. Esta é a lição de Jesus na aula da saudade. Mas ainda, o Senhor Jesus Cristo na aula da saudade disse para os seus discípulos no verso 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E o Senhor Jesus os consola dizendo: eu vou voltar, eu estou indo, eu vou deixar vocês por um tempo, eu vou enviar o outro Consolador para estar com vocês, mas eu voltarei, e eu levarei vocês para onde eu estou, vocês estejam também. E Jesus os consola na aula da saudade, falando sobre a sua segunda vinda, e Ele voltará certamente. Certamente Ele prometeu, e Ele não é homem para mentir. Ele diz: eu voltarei, venho sem demora. Ele voltará pessoalmente, o mesmo que subiu é o que vai descer. Ele voltará visivelmente, todo olho verá. Ele voltará audivelmente, ao ressoar da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, Ele descerá dos céus. Ele voltará inesperadamente, será como ladrão que vem sem mandar aviso prévio, repentinamente, inesperadamente. Mas amados, Ele voltará gloriosamente, com grande majestade e glória. Ele voltará, e diz a Escritura que Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Ele voltará e se assentará no seu trono de glória e vai julgar as nações. Ele voltará e vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo.
e vai colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, e lançará no lago do fogo todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, mas aos seus amados, a quem ele salvou pela sua graça e pelo seu sangue. Ele vai dizer: vinde, 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 benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esta é a consolação de Jesus na aula da saudade. Mas ainda, Jesus diz para os seus discípulos: continuem seguindo o caminho verdadeiro para o céu. Vejam comigo, por gentileza, os versos 4 a 6. E Jesus disse: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. O céu é o nosso destino, o Pai é a nossa aspiração, Jesus é o nosso mediador, pois Ele é o caminho que devemos procurar, a verdade que devemos crer, a vida na qual devemos pôr a nossa esperança. Observemos isso. Jesus é o caminho para o céu. Tão simples, tão claro, tão necessário. O caminho para o céu não é uma religião. O caminho para o céu não é a Igreja Presbiteriana do Brasil. O caminho para o céu não é um rito sagrado. O caminho para o céu não são as nossas obras. O caminho para o céu não é a igreja. O caminho para o céu não é mesmo a nossa sinceridade. O caminho para o céu é Jesus. É só Jesus. Jesus não nos fala sobre um caminho. Ele é o caminho. Jesus não aponta o caminho. Ele é o caminho. Jesus não é uma opção entre outros caminhos para ir a Deus. Ele é o único caminho. Foi Ele quem disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Portanto, não é verdade que toda religião é boa. Não é verdade que toda religião leva a Deus. Aliás, nenhuma religião leva a Deus. Só Jesus é o caminho. Todos os outros caminhos são falsos. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao fim são caminhos de morte. Jesus é o caminho certo. Ele não é um, Ele é o caminho. Jesus é o caminho necessário. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho certo para o lugar certo, para ir ao Pai, só através de Jesus. Jesus é o caminho que você e eu precisamos andar por Ele. Se o nosso desejo é ir ao Pai, é chegar ao céu. Mas notem mais. Jesus disse: eu sou a verdade. No mundo de meias verdades, no mundo de mentiras travestidas de verdades, no mundo de enganos e trapaças, com maquiagem de verdade, Jesus se apresenta como a única verdade. Jesus é a verdade física e metafísica do homem, aquilo que ele deve saber. Jesus é a verdade ética do homem, aquilo que precisa ser. Jesus é a verdade espiritual do homem, aquilo que ele precisa crer. Ele é a verdade. Uma pleiade ilustre de homens já nos disseram a verdade.
mas nenhum deles foi a encarnação da verdade. Muitos mestres podiam dizer: o que eu ensino é a verdade. Mas só Jesus pôde afirmar: eu sou a verdade. Jesus é um mestre, e ele é o conteúdo do seu ensino. Jesus é o mensageiro, ele é o conteúdo da sua mensagem. Jesus é o profeta, e ele é o conteúdo da sua profecia. Muitos quiseram varrer o nome de Jesus da história. Pseudocientistas atentaram contra ele. Mas ele é a verdade, e contra a verdade ninguém pode, porque só a favor da verdade é o que prevalece. Mas mais do que isso, Jesus é a verdade que liberta. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas finalmente, Jesus disse: eu sou a vida. A vida. Jesus é a fonte da vida. Por isso ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus é o doador da vida. Por isso ele diz: eu lhes dou a vida eterna. Jesus é o único que tem palavras de vida. Ele disse: para quem iremos nós? Disse o apóstolo Pedro: só tu tens palavras de vida eterna. Jesus é o único que oferece vida abundante. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus é a única vida que prevalece sobre a própria morte. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim não morrerá eternamente. Portanto, na aula da saudade, Jesus nos orienta a confiar nele. Não importa as turbulências que virão, confie nele. Na aula da saudade, Jesus nos garantiu que o céu existe, que ele é um lugar, que ele é um estado, que ele é a casa do Pai, e é para lá que vamos. Jesus nos garantiu na aula da saudade que ele vai voltar. Ele vai voltar. E vai nos levar para estarmos com ele para sempre, para contemplarmos a sua face, para desfrutarmos da sua presença. Jesus, na aula da saudade, nos disse que ele é o caminho para Deus. Ele é a verdade que nutre a nossa alma. Ele é a vida que você e eu precisamos viver. A minha esperança é que na aula da saudade, o Senhor, nesta manhã, traga consolo, esperança e segurança para a sua vida. Em nome de Jesus, é hora de nós nos assentarmos aos pés do Mestre e bebermos a largos sorvos do seu ensinamento na sua aula da saudade. Que Ele nos abençoe. Amém. Meus amados, vamos então abrir a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 1 a 10. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 1 a 10. Esse texto diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali,
onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Amém. Eu queria tratar com vocês hoje sobre o tema na escola do treinamento de Deus. O tempo é de crise e de crise medonha. Talvez na história do povo de Israel não tinha havido ainda uma crise tão severa. Depois da morte de Salomão, o povo de Israel entrou numa crise medonha, uma crise crescente, e agora estava no auge dessa crise. Para vocês terem uma ideia, quando Deus levanta o Elias, as 10 tribos do norte estão de mal a pior. O primeiro rei, Jeroboão I, governou 22 anos e fez da religião um instrumento para os seus interesses políticos. Mudou o Deus para um Deus bezerro de ouro, mudou os templos, mudou os sacerdotes, mudou a liturgia, paganizou a igreja. Seu filho Nadab, depois de 22 anos que seu pai governou, começa a governar e foi assassinado. 2 anos depois, assassinado por Baasa, e o assassino não foi para a cadeia. O assassino regicida assume o comando, assume o governo, e governa 24 anos. E quando ele morre, seu filho Elá assume o governo, e governa só 2 anos, e é assassinado. E quem assassina o rei Elá, assume o trono, mas houve uma rebelião imediata, e ele permaneceu no poder apenas uma semana. Cercaram o palácio, sem poder fugir, até fogo no palácio comete suicídio. Quem entrincheira a cidade de Samaria, ou melhor, quem entrincheira o palácio, é Onri, o comandante, governa 12 anos. E depois que termina o seu mandato, considerado o pior rei de Israel, seu filho Acabe assume o governo. Governa 22 anos e recebe o apelido de ser o pior rei da história de Israel. E se não bastasse isso, casou-se com uma mulher terrível, chamada Jezabel. A mulher era assassina, a mulher era feiticeira, a mulher era mandona. O rei era apenas um boneco na sua mão. Essa mulher trouxe para Israel e impôs em Israel o culto a Baal, a força da espada e da baioneta. Então, se você pensa que o Brasil está numa crise política, está, mas aquela pensa era um pouquinho pior do que a dos dias de hoje. Pois bem, é nesse tempo de crise que Deus levanta não um partido político, não uma denominação religiosa. Deus levanta um homem. Deus levanta Elias. Quem é esse homem? Por favor, notem comigo, no versículo 1, está escrito: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Quando diz que Elias, o tesbita, não está falando da família dele, ou do sobrenome dele. Está falando da procedência geográfica dele. Ele vem de Tisbé. E quando você vai procurar no mapa Tisbé, você não encontra no mapa Tisbé. É um lugar pequeno demais, desconhecido demais, historicamente insignificante demais, encrustado nas cordilheiras de Gileade, que hoje ficaria na Jordânia. Portanto, esse homem não tem, numa linguagem bem nossa, pedigree. Ele não vem de uma família aristocrática, ele não vem de uma escola de profetas, ele não vem de uma família sacerdotal, ele não tem diplomas, doutor, PhD, ele não tem referências, ele é um ilustre desconhecido, de um lugar desconhecido, de uma família desconhecida, mas é um homem levantado por Deus. E aqui aprendemos a primeira lição. Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Deus pode usar gente simples, como você, como eu, como Elias, para fazer a sua obra. Talvez
Um dos grandes problemas da igreja contemporânea é que tem figurões demais. É que tem ícones demais. É que tem estrelas demais. Hoje, infelizmente, boa parte da chamada igreja evangélica tem colocado líderes no pedestal. Tem incensado lideranças. E eu posso até lhes dizer uma coisa: onde Jesus, o sol da justiça, está brilhando, não tem espaço para outras estrelas brilharem. As estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Na igreja de Deus, todos nós devemos ser nivelados no mesmo patamar. Somos servos. Só Ele, Jesus, deve receber a honra, a glória e o louvor agora e eternamente. É muito curioso que esse homem desconhecido, levantado por Deus, começa o seu ministério no palácio, pregando para o mais temido rei da história de Israel, para o rei Acabe. E ele chega com uma mensagem de juízo. E ele diz para o rei Acabe: segundo a minha palavra, não vai chover, não vai cair orvalho nos próximos 3 anos e meio. O que é curioso é que ele diz que não vai chover segundo a minha palavra, disse ele. E você pergunta, mas de onde ele tem essa certeza? De onde ele retira essa convicção? O texto não responde essa pergunta. Entretanto, Tiago capítulo 5, verso 17, diz que embora Elias fosse um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas, ele era um homem de oração. E ele orou para não chover e não choveu. Então aprendemos uma segunda lição no texto. Elias só se levantou diante do rei, porque primeiro se prostrou diante do Rei dos Reis. Elias só prevaleceu em público na pregação, porque primeiro prevaleceu em secreto na oração. Talvez um dos grandes dramas da igreja contemporânea é que nós separamos academia de piedade. Nós separamos pregação de oração. Hoje, às vezes, encontramos gigantes no púlpito, mas nanicos na vida de oração. Gente que conhece muito a respeito de Deus, mas gente que não conhece a intimidade de Deus. Talvez a maior necessidade nossa é de homens que vivam na presença de Deus e que tenham autoridade para chegar diante dos homens e dizer: segundo a minha palavra, isso ou aquilo outro vai ou não vai acontecer. Diz a Escritura que Elias então confronta o rei mais temido da história de Israel, cuja mulher implantou a força da espada, o culto a Baal, removendo o culto a Deus, e perseguiu e matou os profetas de Deus, e mantinha na mesa real os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, numa plena apostasia do povo de Deus. Meus amados, é importante entender a necessidade de nós nos levantarmos como profetas de Deus, como mensageiros de Deus, para trazer à nação uma mensagem da parte de Deus, corajosa, se preciso for, do juízo e da disciplina divina. É isso que Elias está fazendo no seu tempo, na sua época. Mas aí vem uma segunda parte da vida dele que é profundamente chocante, porque o verso 2 nos informa algo estranho. Está escrito: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente Querite, fronteira ao Jordão. O que é estranho aqui? O que é estranho é que este homem começa o seu ministério no palácio, pregando para o rei. Muitos de nós passaram a vida inteira sem nunca entrar no palácio, sem nunca pregar para o rei. Já que ele começa o seu ministério com estrelato, Deus o arranca debaixo dos holofotes, das luzes da ribalta, e o envia para um deserto.
para o território da solidão, para o anonimato, para um esconderijo, completamente sozinho, sem qualquer evidência, sem qualquer notoriedade. E eu vou lhes dizer, amados, que o pregador gosta-se de endereçar a multidão e não a solidão. Um profeta de Deus quer gente para comunicar a verdade, mas Deus está mais interessado em quem nós somos do que daquilo que nós fazemos. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Deus está mais interessado na sua vida do que no seu trabalho. Trabalho para Deus é sucedido por vida com Deus. Vida com Deus precede o trabalho para Deus. Vida com Deus é a base do trabalho para Deus. Primeiro Deus trabalha em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. E então, Deus começa um treinamento na vida deste homem. E Deus o envia para a escola do deserto. Alguém já disse, e eu preciso concordar, que o deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes. Deus treinou Moisés no deserto. Deus treinou Elias no deserto. O próprio Filho de Deus foi treinado também no deserto. É claro que eu agora não falo de um deserto geográfico, físico, mas eu estou falando de um deserto existencial. Talvez numa grande metrópole como São Paulo. Talvez no trânsito tresloucado de São Paulo. Talvez no vai e vem frenético de São Paulo. Aí pode ser o seu deserto. O deserto é o lugar onde Deus nos refina. O deserto não nos promove, o deserto nos humilha. O deserto não acende as luzes dos holofotes, o deserto apaga as luzes. O deserto não nos promove, o deserto nos moe, e moe fino. O deserto é onde Deus está forjando o nosso caráter, onde Deus está formatando a nossa vida, para que nós possamos ser úteis para o louvor da sua glória. Agora vejam vocês, na escola do deserto, que não é um acidente, é uma agenda de Deus, duas matérias são fundamentais. E a primeira matéria que Deus trabalha na escola do deserto é a nossa própria vida. Não é em público, é no secreto. Não é na publicidade das luzes da ribalta. É na escuridão e na solidão do deserto. É quando você vai ter que olhar para o espelho da sua própria alma e ser confrontado. É quando todas as luzes da fama, do sucesso, do reconhecimento, dos aplausos, das aprovações cessam. E você está sozinho diante do espelho da sua própria alma. É aí que Deus trata conosco. Você e eu temos exatamente a estatura que temos quando nós estamos no deserto, no quarto fechado, longe dos aplausos, longe dos reconhecimentos. Apenas você e Deus. É aí que Deus trata conosco. Foi isso que Deus fez com Elias. A segunda matéria que Deus tem que tratar com esse homem é a sua total dependência de Deus para sobreviver. O local que ele está indo é um local de esconderijo. Deus o manda esconder. E esconder de quem? De Jezabel, de Acabe. Porque esse rei, ao lado dessa rainha, está promovendo uma campanha, uma cruzada assassina, sanguinária, matando os profetas de Deus. E Elias é levantado como profeta de Deus. Elias é o homem que confronta o rei nas barbas do rei, no antro mais terrível do poder assassino de Israel. A morte é promovida a partir do trono. E ele incomoda
e ele confronta, e ele denuncia, e ele traz juízo de Deus. Certamente ele é persona não grata agora em Israel, e ele tem que se esconder. E Deus poderia livrá-lo mesmo em público, mas fé cristã, anacronicamente falando, e prudência não são coisas contraditórias. Diz: meu filho, vai se esconder. Vá se esconder. Mas para se esconder, ele não tem sustento. Lá onde ele está não tem supermercado, lá não tem padaria, lá não tem loja de roupa. Ele vai se esconder num local que tem uma mina d'água. E Deus providencia garçons voadores para levar para ele, de manhã e de tarde, pão e carne. O que é curioso é que Deus parece que está contradizendo a si mesmo, porque o próprio Deus elenca aves puras e impuras, e Deus escala aves impuras, os corvos, para levar para ele pão e carne. Elias, se tivesse escrúpulos de Deus, eu sinto muito, mas a lei não me permite comer essa carne. E eu também não sei onde esses corvos botaram as garras. Dessa carne eu não como. Às vezes Deus quebra protocolos na nossa vida. E Elias tem que ser sustentado por Deus ou ele perece. E aqui está, meus irmãos, para mim uma das mais importantes lições da vida. De quem você depende para sobreviver? Porque às vezes nós pensamos que nós dependemos do dinheiro que temos no banco, ou em bens. E eu vou lhe dizer que você e eu dependemos de Deus. Porque se Ele resolver fechar a torneira do oxigênio, morre quem tem dinheiro, morre quem não tem dinheiro. Você pode ter milhões, se você tiver uma enfermidade, você não consegue tomar um copo de leite. O homem o primeiro bilionário do mundo, John Rockefeller, sofreu uma enfermidade tão terrível que o único alimento que ele podia ter durante o dia era uma bolacha de água e sal e meio copo de leite. Tinha muito dinheiro, mas ele dependia de Deus. Nós dependemos mais do provedor do que da provisão. Nós dependemos de Deus. Podemos ter casa, podemos ter carro, podemos ter emprego, podemos ter salário, podemos ter bens, podemos ter fartura, podemos ter abundância, mas nós dependemos mais do provedor do que da provisão. Quem nos sustenta é Deus. Quem nos dá saúde é Deus. Quem nos dá apetite é Deus. Quem nos dá o pão de cada dia é Deus. Quem nos mantém de pé é Deus. É de Deus que nós dependemos para viver todo dia. Mas o texto no versículo 7 nos informa, e eu gostaria que você observasse comigo, que Elias está onde Deus mandou ele estar. Elias está fazendo o que Deus mandou ele fazer. E Elias está cumprindo uma agenda de Deus. Elias está no ginásio de Deus, na academia de Deus, na escola de Deus, no treinamento refinado de Deus. E o verso 7 nos informa: mas passados os dias, a torrente secou porque não chovia sobre a terra. E a grande pergunta agora a fazer é esta: o que você vai fazer quando você está vivendo o projeto de Deus na sua vida e de repente a sua fonte seca? E a resposta é: quando a sua fonte seca, Deus sabe onde você está. Deus sabe o que você deve fazer. Deus sabe para onde você deve ir. A sua fonte secou, mas os mananciais de Deus continuam jorrando. A sua despensa pode ficar vazia, mas os celeiros de Deus continuam cheios. Quando Deus leva você a uma situação extrema, não é porque Ele perdeu o controle.
é porque Ele está trabalhando em você para depois trabalhar através de você. Isso porque Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Esta é a escola do treinamento de Deus. Eu já tenho contado aqui a minha experiência nesta área, e eu vou fazer por amor às pessoas que estão ouvindo esta mensagem pela primeira vez. Eu tive o privilégio de ir para os Estados Unidos nos anos 2000 para fazer um doutorado na área de pregação. E eu era pastor, e sou pastor até hoje também, lá em Vitória. E naquela ocasião a igreja votou uma verba para o meu sustento, lá no Seminário Reformado de Jackson. Na época foram $2.300 por mês. Uma verba acordada entre a liderança da igreja e nós. Achamos que era o suficiente. Fui para lá com a expectativa de encontrar meia bolsa, não encontrei bolsa de 1 centavo. Quando chegamos lá, primeiramente, $2.300, todo pastor é dizimista. Pelo menos pressupõe que seja, né, Arival? Então, eu já deixava $230 na tesouraria da igreja, recebia $2,70. Nós temos uma senhora que mora conosco já há 38 anos. E eu achei que não seria honesto da nossa parte desampará-la naquele tempo. Continuei pagando o salário dela. O apartamento onde eu morava, com as nossas coisas todas dentro, foi uma missionária morar lá com um compromisso de pagar o condomínio, só o condomínio. Mas ela teve que mudar-se da cidade, e aí eu tive que pagar o condomínio também. Então, dos $2.300, eu recebia líquido $1.300. Quando eu chego lá em Jackson, Mississippi, não tinha transporte público, não sei se tem hoje. Mas tive que comprar um carro velho. Levei todas as nossas economias, comprei um carro velho. Não tinha escola para os nossos filhos na época. Tive que pagar a escola para eles. E eu e minha esposa levantávamos 4 horas da manhã para limpar a escola, para ganhar um desconto de $200 na mensalidade. Eu lavava os banheiros, minha esposa limpava a quadra. Nós tínhamos que pagar a escola de inglês, tínhamos que pagar seminário, tínhamos que pagar aluguel, tínhamos que pagar o curso. As nossas despesas nunca ficaram inferiores a $3.000 por mês. Eu tinha um orçamento de $1.300. Com 6 meses que nós estávamos lá, a minha economia pessoal acabou. Zerou a conta no banco. O carro velho quebrou. Levei para a oficina para consertar $1.350. Não tinha dinheiro para tirar o carro da oficina. Não tinha dinheiro para pagar o seminário. Não tinha dinheiro para fazer compra para casa. E já tinha visto exemplos de seminaristas ou estudantes que não podiam pagar, recebi uma linda visita, falou, já que vocês não conseguem arcar com as despesas, estão dispensados, podem voltar para casa. Então eu reuni minha família e disse assim, olha, nós temos 2 opções. Eu não quero ser mais pesado da igreja. Então, ou Deus faz um milagre, ou nós voltamos frustrados. E naquele dia, nós nos ajoelhamos na sala e buscamos a Deus em oração. Disse, Deus, nós não temos condições de mais ficar aqui. Então, o Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata, o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus da providência, o Senhor pode fazer um milagre. Abra uma porta para nós. Quando nós terminamos de orar, o telefone tocou. Fui atender um convite para pregar na Pensilvânia, a 2.000 quilômetros de onde eu morava. Cheguei na conferência, sem dinheiro de um cafezinho no bolso. E quem dirigia a programação disse assim, meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América. E disse algo óbvio, ululante. Todo estudante é duro. Não precisa nem ser profeta para falar um negócio desse. Quem quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí daquela conferência com $5.500 de oferta. Voltei para casa chorando. Um pastor corre atrás de mim e disse, eu vou lhe mandar $300 por mês até você terminar o seu curso. Cheguei em casa, tirei o carro da oficina, fiz compra para casa, paguei seminário, sobrou uns trocos ainda. Semana seguinte, um outro telefonema, um convite para pregar em New Hampshire, a 2.500 quilômetros de onde eu morava. No último dia da conferência, um presbítero veio atrás de mim e botou um bilhete em letras garrafais, dentro da minha Bíblia. Eu não sei o que está acontecendo com você. Deus tocou meu coração. E eu vou lhe mandar $600 por mês até você terminar o seu curso.
Me deram uma oferta de $2.500. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite para pregar em 10 estados diferentes. Cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Um dia uma mulher fez uma viagem de 60 milhas debaixo de neve, porque Deus tocara o coração dela para ir onde eu estava, para me dar uma oferta. A partir daquele dia nunca nos faltou um centavo. Depois de alguns meses trabalhando, limpando a escola às 4 horas da manhã, me deu uma inflamação na mão, não consegui segurar nem a vassoura nem o rodo mais, e Deus me disse, não precisa mais limpar a escola não. Você vai dedicar todo esse tempo para você estudar. Eu vou prover tudo. E nunca nos faltou mais nada. Mas o que me marcou é que no dia que viemos embora, eu fui ao banco fechar a conta. E para nossa surpresa, exatamente o valor das nossas economias pessoais que nós havíamos levado estava lá no banco. E Deus nos ensinou a lição. Você precisa aprender a depender do provedor mais do que da provisão. Porque quando a sua fonte seca, o meu manancial continua jorrando. Quando a sua despensa fica vazia, os meus celeiros continuam cheios. Deus está dizendo isso para Elias. A fonte secou, mas Deus sabe para onde ele deve ir, o que ele deve fazer. E aí entra a outra transição do texto. Confira comigo, por favor, versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então note vocês que Deus está dizendo o seguinte para Elias, acabou meu filho o estado do deserto. Agora aperte os cintos, porque eu vou matricular você num estágio mais avançado. Agora eu vou colocar você na fornalha. Sarepta significa fogo, cadinho, fornalha, refinamento. O que é curioso é que Deus o manda para Sarepta, que fica em Sidom. E onde é Sarepta? Onde é Sidom? Sidom é o país onde morava o pai de Jezabel, Etbaal. Sidom era o quartel-general do culto a Baal. Sidom era o lugar mais perigoso para um profeta que estava confrontando Baal. Agora, sabe o que é interessante? A prova mais intensa, Deus disse, vai, porque vai ser muito rápido. Não, não foi isso. Vai e demora-te ali. Irmãos, às vezes os problemas não vêm sozinhos, eles vêm em pencas. E às vezes demoram a passar. Demora a passar. Às vezes é preciso que o fogo da fornalha seja aquecido um pouco mais, para tirar toda a escória. Sabe por quê? Porque Deus ainda está trabalhando em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. Deus está no processo. Pode doer um pouco, mas Deus tem um propósito. E é também curioso que parece-nos que Deus tem senso de humor. Porque o que Deus está dizendo para Elias não faz sentido. Se Deus dissesse para ele, vai porque lá tem uma mulher rica, tem muito dinheiro, abastada, e você fique tranquilo porque ela tem recursos suficientes para bancar a sua vida e o seu ministério. Talvez fizesse sentido para Elias. Mas o que Deus diz é o contrário. Vai, porque lá tem uma mulher viúva que vai sustentar você. Naquela época as viúvas não eram tão privilegiadas como algumas viúvas são hoje. Algumas viúvas hoje ficam muito bem amparadas. Seu marido foi um bom administrador, ganhou muito dinheiro, deixou a viúva e os filhos numa situação muito confortável. Não era o caso daquela mulher. A mulher que deveria sustentar Elias está morrendo de fome. E ele poderia perguntar a Deus, eu não estou entendendo. O Senhor me manda para o lugar mais perigoso do mundo, o território de Baal, o quartel-general da oposição. O Senhor diz que a mulher me sustentar e eu chego aqui, a mulher não tem nem pão para comer. O filho dela vai morrer de fome, não tem mais nada. Que negócio é esse?
O mesmo Deus que levou Elias a depender de um corvo para alimentá-lo, agora depende de uma mulher viúva e pobre e estrangeira para sustentá-lo. Não dá para ter vaidade, dá? Não dá para estufar o peito, empinar o nariz. Às vezes Deus humilha os seus servos para tirar qualquer nesga de altivez e de soberba. Mas aquela viúva conheceu a Deus na cozinha. Ela foi desafiada a crer no Deus de Israel. Que se ela fizesse o que o profeta mandou ela fazer, não faltaria farinha na sua panela, não faltaria azeite na sua botija. E ela creu e o milagre aconteceu. Eu quero dizer para vocês nesta noite que Deus continua multiplicando a farinha na nossa panela e o azeite na nossa botija. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que nos dá vida, Ele é o Deus que nos dá saúde, Ele é o Deus que nos dá inteligência, Ele é o Deus que nos dá estratégia, Ele é o Deus que nos dá prosperidade, Ele é o Deus que nos dá todas as bênçãos, porque toda a boa dádiva procede das suas mãos. Agora notem, na mesma casa que acontece um milagre, acontece também uma tragédia. O filho único da viúva adoece e morre. Irmãos amados, ser crente é uma bênção. Nós temos uma viva esperança, mas nós temos dores também. Nós temos lágrimas também. Saímos dia 7 deste mês de Guarulhos com a caravana, linda, maravilhosa. E no primeiro dia do nosso passeio, um dos nossos irmãos de caravana, na hora do almoço, teve uma espécie de infarto. Foi socorrido, levado para um dos hospitais de referência da Europa, 7 dias internado e foi a óbito deste sábado. Crente chora, crente sofre, crente passa por lutas. E houve choro naquela casa, e houve dor naquela casa. E o mais sério é que a viúva culpa Elias pelo drama. E talvez, amados irmãos, não tem nada que machuque mais um ser humano do que ser acusado daquilo que ele não deve. De alguém colocar sobre as suas costas um peso que você não precisa carregar. E a mulher, num fenômeno tão comum da natureza humana, faz uma transferência, uma projeção da sua dor e coloca a culpa do drama que ela está vivendo nas costas de Elias. Sabe o que me admira em Elias? Ele não se defende. Não há uma palavra de Elias em sua autodefesa. Ele guarda silêncio. Que quem nos defende é Deus. Mas também o que me impressiona é que o Elias, que ficou em silêncio na sua autodefesa, pega o corpo do menino morto e leva para o quarto. Tranca a porta. E ele que ficou em silêncio diante da viúva acusadora, abre o bico e fala muito. E fala com Deus. E luta com Deus. Luta com Deus. E pede para Deus um milagre inédito, porque não há relato e nem registro histórico de ressurreição até então. E ele pede para Deus fazer um milagre que nunca tinha feito na história até então. E eu fico pensando, pastor Ival, que se fosse hoje, se você e eu ousássemos fazer um pedido público ou secreto
para Deus fazer algo que eu nunca fez antes na história, talvez nos internariam numa clínica. Talvez nos chamariam de loucos. Talvez nos chamariam de heterodoxos, para não dizer coisas mais pesadas. Elias ousa pedir para Deus o que Deus até então não tinha feito na história da humanidade. E diz a Bíblia que Deus manifesta o seu poder, a sua mão onipotente, e ressuscita o menino. Agora, imagine a cena comigo. Elias entra para o quarto com o defunto e sai do quarto com o menino cheio de vida. Se Elias fosse um dos estrelas de hoje, que fazem propaganda de milagres que nunca aconteceram, o que ele faria? Talvez convocaria uma coletiva da imprensa para dizer quão grande homem ele era. Talvez mandaria colocar alguns outdoors com a fotografia dele na cidade de Sarepta. Talvez escreveria um panegírico de alto elogio. Talvez bateria palmas para ele mesmo. Talvez cantaria o hino "Quão grande és tu" diante do espelho. Não fez nada disso. Ele simplesmente entregou o menino para a mãe e disse: o teu filho vive. Sabe o que Elias nos ensina? Se Deus, pela sua graça, está nos usando para fazer a sua obra, ponhamos a boca no pó, porque tudo é dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. É sabido que toda glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus. Eu quero encerrar levando vocês ao verso 24. Porque o verso 24 tem uma sublimidade extraordinária. Está escrito aí que uma vez que Elias não recebe glória para si mesmo, e não busca glória para si mesmo, não promove a si mesmo, está escrito: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Em outras palavras, quando você honra Deus, Deus honra você. Eu vou repetir. Quando você honra Deus, Deus honra você. O que essa mulher disse, irmãos, é de uma importância vital. Porque a primeira declaração é essa: nisto agora eu sei que tu és homem de Deus. Hoje nós temos homens com muitos títulos, com muitos diplomas, com muitas condecorações, com muitos reconhecimentos, com muitos aplausos, com muita tietagem. Mas escasseiam os homens de Deus, as mulheres de Deus. Como as pessoas nos conhecem? Qual é a nossa identidade? A segunda declaração ainda é mais impressionante. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ora, se isso está posto assim, então significa também que nem sempre a palavra do Senhor na nossa boca é a verdade. Porque uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa bem diferente é ser boca de Deus. Por exemplo,
Uma pessoa chega e prega uma verdade. Não acontece nada. A outra chega e prega a mesma verdade. E os corações se derretem. Por quê? É porque um é boca de Deus, o outro não é. E por que Elias é um homem que é boca de Deus? Porque primeiro ele é um homem de oração. Segundo, ele é um homem que obedece a Deus. Deus manda ele ir, ele vai. Deus manda ele se esconder, ele se esconde. Deus manda ele aparecer, ele aparece. Deus manda ele falar, ele fala. Ele é um homem antenado com a vontade de Deus. Terceiro, esse homem anda na presença de Deus. Na presença de Deus. Esse homem não se insurge contra Deus no processo de treinamento. Sabe uma das coisas que mais me impressionam? É que Deus, ao longo da história, tem usado pessoas de maneira singular. Nós poderíamos evocar exemplos aqui de homens, por exemplo, lá do passado, como João Crisóstomo, boca de ouro. Poderíamos evocar o exemplo de Aurélio Agostinho. Poderíamos trazer à tona sermões de Jonathan Edwards, como pecadores nas mãos de um Deus irado, que numa noite pregada, lendo o sermão, o auditório cai em prantos, agarrado nas pilastras do templo. 500 pessoas convertidas. Poderíamos rememorar aqui os sermões de Charles Haddon Spurgeon, sermões de Dwight Lyman Moody e de tantos outros homens de Deus do passado. Poderíamos afirmar ainda que todos esses pregadores têm no nosso vernáculo sermões publicados. Sermões que Deus usou para levar dezenas, centenas, milhares de pessoas a Cristo. Agora, se nós pegássemos esses mesmos sermões e pregássemos os mesmos sermões, ipsis verbis, ipsis literis, certamente os resultados não seriam os mesmos, mas, e por que não? E por que não? Preciso concordar com o pregador metodista do século XIX, E.M. Bounds, quando disse o seguinte: nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Às vezes, até hoje, há muitos membros de igreja que não têm noção do dilema do coração do pastor Erivaldo, do meu coração, do coração dos pregadores, enfim. A gente que acha que pelo fato de um dia você ter passado por um seminário há 40 anos, há 30 anos, que sermão é uma coisa assim que acontece. Enquanto você vem para a igreja, as coisas brotam. Você não sabe o dilema às vezes. Do nervosismo até hoje, de andar para lá e para cá na sala do gabinete pastoral, com as mãos, às vezes suando frio. Por uma convicção simples, que nós só conseguimos falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo consegue falar ao coração. Se o Espírito Santo não falar, o homem fala o quê? Em vão, não adianta nada. Palavras ao vento. A maior necessidade de nossos irmãos e desse púlpito e de tantos outros é que sejamos boca de Deus. Eu estava pregando, pastor Ival, numa igreja, sentado atrás do púlpito e vi uma plaquinha, assim, bem pequenininha. Me esforcei para ler e a frase me chocou. E a frase era essa: se Deus não falou com você, não fale a nós. Se Deus não falou com você, não fale a nós. A nossa oração tem sido nesta igreja
que a palavra de Deus na nossa boca seja a verdade. A verdade que cura, que liberta, que salva, que restaura. Mas houve alguém maior do que Elias. E este alguém é Jesus. Elias orou para que o menino ressuscitasse. Mas Jesus é a ressurreição e a vida. E quem nele crê, nunca mais morrerá eternamente. Este é o Jesus que amamos, que servimos e que anunciamos. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está nos dizendo. A Ele toda a glória. Amém.